Olá, turma! Vamos começar mais uma videoaula sobre os métodos de separação de misturas. Vamos iniciar essa videoaula compreendendo primeiramente o que é uma mistura coloidal. A mistura coloidal apresenta aspecto de mistura homogênea, ou seja, a olho nu nós conseguimos visualizar somente uma fase presente nessa mistura, mas na verdade ela é uma mistura heterogênea. Essa característica é explicada pelo fato das partículas presentes na mistura possuírem diâmetro médio entre 1 e 1000 nanômetros, ou seja, são partículas muito pequenas e acaba ficando difícil visualizá-las a olho nu. As partículas acabam então ficando em suspensão e não se sedimentam com a ação da gravidade. Podemos utilizar, por exemplo, a coagulação com o objetivo de aumentar essas partículas que estão presentes na mistura coloidal. Essa técnica é utilizada principalmente no tratamento da água, onde a água apresenta partículas muito pequenas que são difíceis de separá-las. É adicionado então um coagulante, que normalmente é utilizado o sulfato de alumínio, em conjunto com o óxido de cálcio, que também é conhecido como cal virgem. Quando essas duas substâncias misturam-se na água, ocorre uma transformação química que forma uma substância gelatinosa, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio desestabiliza as partículas coloidais em suspensão na mistura, removendo as forças que as mantêm separadas. O processo dura poucos segundos através de uma agitação rápida da solução, fazendo com que as partículas menores formem aglutinados maiores, facilitando assim a sua separação da água. O óxido de cálcio também tem a função de regular o pH da água, que pode sofrer alterações devido à ação do sulfato de alumínio. Assim, quando o óxido de cálcio é adicionado à água, forma o hidróxido de cálcio, também conhecido como cal hidratada, que acaba regulando o pH da água. Em seguida à coagulação, a mistura passa para o processo de floculação, onde é agitada lentamente, permitindo um maior contato entre as partículas e não destruindo os aglomerados já formados na coagulação. Nesse momento, há a formação de flocos, daí o nome floculação. A água então segue para os tanques de decantação, ficando em repouso por algumas horas. Os flocos então formados são mais densos que a água e se depositam no fundo do recipiente através do processo de decantação. A etapa seguinte é a filtração, que eu vou falar com mais detalhes numa aula introdutória sobre o processo de tratamento da água, tá? Essa aula vai estar aqui no card de informações e também na descrição desse vídeo. Muitas vezes o processo de floculação pode ser confundido com o processo de flotação, pela semelhança entre os nomes, mas são processos distintos e cada um tem as suas características. Nós vimos então que o processo de floculação vai estar trabalhando com uma mistura coloidal, certo? Já na flotação, nós vamos estar trabalhando com uma mistura heterogênea entre dois sólidos, e esses sólidos vão ter um diâmetro muito maior. Então, para que haja separação entre esses dois sólidos presentes na mistura, nós adicionamos um líquido de densidade intermediária. Então, por exemplo, aqui nós temos uma mistura entre serragem e areia, e é adicionado água nessa mistura, que é o líquido de densidade intermediária. Como a serragem ela tem uma densidade baixa comparada com a densidade da água, ela acaba flutuando nesse líquido, daí o nome flotação. E como a areia possui uma densidade maior, ela acaba se depositando no fundo do recipiente. Então, relembrando, a floculação é quando há a formação de flocos na mistura, e a flotação é quando a fase menos densa da mistura, uma mistura heterogênea entre dois sólidos, acaba flutuando em um líquido de densidade intermediária. Bom, e assim a gente finaliza mais essa videoaula. Na próxima aula, que já segue essa, a gente vai falar um pouco sobre peneiração, filtração simples e a vácuo. Até a próxima aula!